Olá, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. São 18 horas, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Hoje, um programa especial aqui na rede Jovem Pan News. Você que nos assiste no nosso canal no YouTube, também participa pelo chat do Facebook, tem conteúdo extra no Twitter, no Instagram e, é claro, você nos acompanha pelas ondas do rádio. Muito bem, muito boa noite, José Maria Trindade, direto de Brasília. Salve, muito boa noite. A semana chegou ao fim, uma semana movimentada. Vamos lá, Silvio. Perfeito, perfeito. Daqui a pouco comigo aqui no estúdio também estará o Augusto Nunes. Antes de ler as tradicionais manchetes, eu quero anunciar a presença aqui no nosso estúdio do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Como prometido, ele está aqui nos Pingos nos Is. Ministro, desde já, muito obrigado. Agradeço a gentileza de vir aqui em São Paulo, no estúdio da Jovem Pan. Muito boa noite. Eu que agradeço a deferência, a oportunidade, o espaço. Boa noite a todos os ouvintes aí da Jovem Pan. Uma alegria estar aqui. Perfeito. Também quero convidar você, diariamente convido a participar desse programa. Você faz esse programa conosco mandando um vídeo pelo WhatsApp da PAN, o número 931170620, de novo 931170620 com o DDD 011. E é claro, com a presença do ministro aqui no estúdio, você também pode mandar uma mensagem para ele. Muito bem, Robson, vamos embora? Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, começa aqui fazendo uma primeira pergunta e na sequência os meus colegas vão seguindo com as demais perguntas. Ministro, o que é que tem sido feito e o que pode ainda ser feito, deverá ser feito para finalmente sanar os gargalos de infraestrutura, aí algo herdado de governos e por aí vai? Bom, tem muito que ser feito, né? E isso não vai ser um trabalho de um período, de uma gestão. A gente entra no governo, no que diz respeito à infraestrutura, mas eu acho que em todas as áreas a gente entra numa corrida de revezamento. A gente recebe o bastão de alguém, a gente corre o melhor que pode para passar o bastão numa situação melhor do que o que nós recebemos. Agora, o que nós podemos esperar é uma matriz de transportes mais equilibrada. Então, nós vamos conjugar investimentos fortes no setor portuário com um vigoroso programa de cabotagem. A gente tem que explorar o potencial da nossa costa. Em breve vamos lançar um programa chamado BR do Mar, que é um programa de estímulo à cabotagem para aproveitar esse potencial. É um programa que vai libertar a cabotagem das amarras da construção naval dentro de uma lógica de reconsideração das políticas públicas nesse setor, e isso deve dar um impulso enorme para esse setor da cabotagem. Nós vamos ver investimentos pesados na infraestrutura ferroviária, é um resgate, né? Nós vamos passar por um maior boom de investimento em ferrovia desde 1913. Nós tivemos um grande ciclo de investimentos de 1854 a 1913. Vamos fazer esse programa de investimentos. São mais de 40 bilhões de reais que vão ser investidos nos próximos 5 anos. E isso deve elevar a participação do modo ferroviário na matriz dos seus quase 20% para 30% em 8 anos. Então a gente está falando de um programa que tem novas concessões ferroviárias, a renovação antecipada dos contratos de concessão, que vai despejar muito investimento na rede ferroviária, e também numa mudança de regime jurídico, né, onde a gente vai permitir a autorização no sistema de ferrovias. Hoje isso é possível operar ferrovia mediante concessão. É mais ou menos a mesma coisa que foi feita anos atrás no setor portuário e deu muito resultado. Quando a gente mudou a lei em 93, permitiu que nós tivéssemos terminais privados mediante autorização, e lá na frente, em 2013, a gente permitiu a movimentação de carga de terceiro, a gente começou a ter um surto de investimento tão grande que hoje os terminais privados no Brasil representam 2/3 da movimentação das cargas. Então houve um incremento muito grande. Fora isso, nós vamos ter um vigoroso programa de concessões de rodovias, serão 17 mil quilômetros de novas concessões. Isso é importante também para desonerar o orçamento, né, e permitir o investimento naquelas regiões onde a iniciativa privada não vai chegar, e naquelas rodovias concedidas, então, a gente vai ter muito investimento, muita tecnologia de informação, alguma coisa mais próxima do que existe nos países mais avançados do mundo em termos de operação rodoviária. E as concessões dos aeroportos, que já estão consagrados, a gente está tendo aí um grande sucesso. Esse ano a gente faz
leilão de 22 ativos. Final do ano que vem, início de 22, mais tardar, a gente faz o leilão de mais 19, transferindo então integralmente a rede Infraero para iniciativa privada. Ministro, a gente tem a impressão de que o senhor assumiu o ministério já com um programa pronto e com prioridades definidas. Por que isso aconteceu? Como é que foi? Olha, eu acho que aí a gente tem que destacar a postura do nosso presidente Bolsonaro com relação ao setor de infraestrutura. O Bolsonaro, ele pensou em infraestrutura como uma questão de Estado. Pensou que infraestrutura é algo que tem que ser pensado no longo prazo e é importante haver continuidade. Nós tivemos uma grande ruptura, que foi a criação do Programa de Parceria de Investimentos em 2016. Isso trouxe uma nova lógica. O senhor trabalhava no governo no governo Temer, né, no PPI. E esse programa foi muito bem sucedido, né, em termos de passar para o investidor algumas mensagens importantes. Houve um aprimoramento da estruturação de projetos, houve uma melhoria na governança e se criou um local que era um hub, uma porta de entrada para a demanda dos investidores. Uma porta de entrada e uma porta de saída, né? Funcionava como um grande gateway dessas demandas. E o presidente Bolsonaro, ele manteve as pessoas, manteve os projetos, então ele parte da lógica que a infraestrutura é uma questão de Estado, né? Ela tem que se perpetuar por muitos anos, aquilo que vem sendo plantado tem que continuar sendo plantado, porque os resultados eles começam a aparecer a longo prazo. Então ele manteve o programa de concessão, ele manteve toda aquela estruturação que foi feita, e aí fica mais fácil, porque a gente já nasce com o norte, a gente sabe exatamente o que tem que fazer. O programa de infra está desenhado para os 4 anos, a gente então tem um esforço de entregar projeto e de fazer os cronogramas serem cumpridos, e é o que exatamente está acontecendo. Ano passado nós fizemos 27 leilões de ativos, todos bem-sucedidos. Esse ano nós já fizemos o primeiro em fevereiro, também bem-sucedido. Março fazemos o segundo, em julho nós fazemos mais 5 e até o final do ano serão 40 ativos leiloados. Fora a entrega de obras que estavam paralisadas, a gente deve ter 52 entregas de obra no Ministério esse ano, né, quase uma por semana, a resolução de problemas do passado, né, principalmente de concessões que deram errado em função de vícios de modelagem, e o fortalecimento institucional, né? Então essas são as grandes áreas de atuação hoje. Perfeito, vou passar a bola lá para o José Maria Trindade de Brasília, ele tem uma pergunta para o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Ministro, é um prazer falar com o senhor aqui. O senhor vem de uma área de uma formação de engenharia e fortificação, formado pela Academia das Agulhas Negras, que está fornecendo um grande serviço ao país agora com mão de obra no governo do presidente, mas o senhor trabalhou muito também nessa área civil e em política. A minha pergunta é essa ligação de como o senhor vê a participação do Exército, principalmente em construção, recuperação de estradas, né? E como é que o senhor vê essa participação do Exército e acha se ela pode aumentar ou não? Como é que é essa relação? Olha, a relação é muito importante. O Exército, ele tem uma missão, né? E a gente consegue preparar a engenharia do Exército, que tem a sua função na logística de combate em tempo de paz, fazendo obras de cooperação, justamente fazendo o que o Exército fez, por exemplo, na 163 Pará. Tive essa experiência no Haiti. Quando eu cheguei lá no início da missão, a situação ainda estava meio confusa, meio complicada em termos de segurança, muitas áreas ainda dominadas por determinados grupos, e a gente tinha que fazer a provisão da infraestrutura lá. Fizemos poços artesianos, pavimentação urbana, recuperação de sistema de drenagem, até o primeiro aterro sanitário lá de Porto Príncipe foi feito pelo Exército Brasileiro, né, durante a missão. Obras grandes, uma obra grande no aeroporto de Porto Príncipe, por exemplo, e muitas vezes fazendo obra numa situação de combate. Então, e como é que a gente prepara a mão de obra do Exército para essas operações? Nos tempos de paz, fazendo obras de cooperação. Então, quando o Exército está fazendo uma obra, ele está se preparando, né? Nós estamos preparando mão de obra para essas situações. Agora, tem uma questão social interessante, porque as obras do Exército acabam funcionando como um primeiro emprego. Muitas vezes a gente incorpora um soldado lá, um rapaz de 18, 19 anos, né, no quartel. Ele, às vezes, não tem lá uma formação
técnica, uma formação profissional, e ele vai ter essa formação no Exército nessas obras. Ele vai sair dali anos depois um chefe de serviço, um chefe de campo, um chefe de terraplanagem, né? um auxiliar de topografia, um operador de máquina. Então ele sai dali já praticamente empregado no mercado da construção, e isso é bastante relevante. A experiência do Exército em determinadas áreas, em determinadas regiões, ajuda muito, principalmente em obras na Amazônia, por exemplo. A experiência contou muito na conclusão da 163 Pará, acho que foi um grande feito, onde a gente tem uma janela de... Em 40 anos à espera de... 47. Sobre exatamente, já 47. Vamos emendando então depois aqui a pergunta. Assim que terminar, eu já quero... porque ali se trabalha 4 meses por ano, então como é que se é bem sucedido lá? Planejando, conhecendo a região. Então se prepara material, se acumula material, se distribui material no momento do inverno. Então ali você está britando, você está extraindo areia, está distribuindo esse material para que no momento do verão, naquela curta janela que a gente tem de tempo bom, a gente possa aplicar e ter um avanço físico que permita cumprir uma meta que seja usada. O assaltamento foi feito pelo Exército. Foi feito pelo Exército, agora essa reta final. Pois bem, eu trabalhei um tempo em Cuiabá, eu fiquei impressionado com isso, porque todos os anos os jornais já tinham a manchete pronta, né? Caminhão, o tráfego interrompido, a safra não escoa. Desta vez, os jornais poderiam ter publicado a manchete, acabou a manchete antiga, agora os caminhões passam normalmente. Não deveria ter sido mais divulgado isso, não, ministro? Deveria, né? Eu acho que aí falta um pouco de brasilidade, né? Um pouco de amor ao país, porque olha só... A imprensa deveria ter dado isso aí com mais destaque. Eu acho, porque o que acontece, né? A gente tem que se livrar desse pessimismo que toma conta do brasileiro. A gente tem coisas boas. Olha, o efeito da pavimentação foi imediato. O frete caiu 26%. Você contratava... Quando é que foi concluída a pavimentação? Em novembro do ano passado. Isso foi destaque, por exemplo, na Alemanha. Claro. Né? Não foi no Brasil. A gente teve lá... Você contratava um caminhão de 40 toneladas para fazer o deslocamento vamos dizer, do centro de gravidade entre Sinop, Sorriso até Miritituba, você pagava R$ 8.700. Hoje você paga R$ 6.500. Um caminhão fazia 2, 3 viagens por mês, porque às vezes se gastava 10 dias para ir a Miritituba e voltar, em função da perda de tempo com atoleiro, né, com aquela falta de pavimentação. Antes? Por quê? Tem explicação? Olha, acho que há uma estratégia de solução do problema que cada dirigente acaba usando. Lá atrás, por exemplo, se partiu da premissa que dividindo a obra em pequenos lotes, isso permitiria o trabalho simultâneo em vários trechos e isso traria um bom resultado. O que aconteceu? Aí dos problemas de às vezes você não conhecer a licitação, o contrato, né, e as consequências que pode advir de uma modelagem que não seja a melhor. Se contratou uma série de empresinhas pequenas, né, para fazer cada um dos trechos. E na Amazônia você tem que ter um cuidado, porque às vezes essa empresa não tem o fôlego financeiro para suportar o tempo que você passa sem trabalhar. E aí você não consegue gerar material sem aplicar. E se você não aplica, você não mede. Período de chuvas, período de chuva, muito, exato. Né? Então essas empresas foram quebrando uma atrás da outra. Elas foram tendo dificuldade de entregar os seus lotes. E isso, obviamente, levou a um atraso, né? Um atraso de anos. E quanto dinheiro a gente perde, porque a partir do momento que a gente tem uma safra que não escoa, que leva muito tempo para chegar, a perda de divisa é muito grande. Então, o reflexo do trabalho que foi feito ano passado foi imediato. Então, uma redução de 26% do frete, os portos tendo que adequar as suas rotinas para acomodar uma chegada muito forte de caminhões, né? Vão subir pela 163 esse ano 14 milhões de toneladas. Então, é um negócio muito interessante. Mas agora, essa falta de brasilidade, essa falta de consciência, ela afeta outros setores. Eu vou dar um exemplo. Pesquisa de competitividade do Fórum Econômico Mundial. Todo ano o Brasil é super mal avaliado e uma das pernas dessa pesquisa de competitividade é a perna da infraestrutura. A perna da infraestrutura ela tem 2 segmentos, um componente objetivo, e esse a gente não está mal,
e um componente subjetivo, que é a percepção dos respondentes, né, dos empresários com relação ao estado de infraestrutura no Brasil. E aí o pessoal, assim, primeiro, baixíssimo engajamento, muito pouca gente participa da pesquisa, acha que aquilo não é importante, e quando participa, olha, eu vou usar a pesquisa como um instrumento de crítica. A gente tem que ter uma infraestrutura melhor, então eu vou ser muito crítico, muito, né, ácido na resposta. E o que acontece? A nossa posição no ranking de infraestrutura vai lá para baixo. E aí a gente tem algumas coisas, se a gente mergulhar na pesquisa, a gente vai ver o seguinte, que a nossa, por exemplo, a nossa situação portuária, no que diz respeito à parte subjetiva, é pior do que a de vários países da América Latina, inclusive do Paraguai. A gente vai ter, por exemplo, uma situação ferroviária pior do que a de vários países da América Latina, como, por exemplo, a Bolívia. Nós temos 3 das ferrovias mais importantes do mundo em termos de eficiência. Nós temos Carajás, Vitória Minas e MRS transportando mais de 120 milhões de toneladas ano. Será que o nosso sistema ferroviário é pior do que o boliviano? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu acho que não. Será que nós somos... Mas a malha ferroviária não foi destruída, ministro, por governos anteriores? Em São Paulo... Em parte ela foi abandonada, nós temos vários trechos abandonados agora. Alguns trechos operam com muita eficiência. Deixa eu aproveitar a pergunta para a gente falar sobre malha ferroviária. O senhor já falou num boom ferroviário, vamos dizer assim. Quantos quilômetros novos a gente pode prever aqui? Vamos falar do próximo ano, deste ano? A gente está falando de aproximadamente 3.000, 3.500 novos quilômetros. Agora, mais importante que isso é a capacidade transportada. Vou dar um exemplo. Nós vamos renovar o contrato da Malha Paulista aqui em São Paulo. A gente deve assinar esse contrato em abril. O que nós vamos acrescer de quilômetros? Nada. Mas nós vamos acrescer investimento. Nós vamos colocar 6 bilhões de reais em 5 anos. Nós vamos ter uma série de contornos ferroviários, contornos de uma série de municípios importantes. São 33 municípios atingidos, né, beneficiados com essas obras. Resolução de conflito cidade-ferrovia. Duplicação de trechos, substituição de dormentes, substituição de trilho, porque observe, nós vamos mudar o trem tipo de operação. Ao invés de operar com composições com 80 vagões, nós vamos operar com composições com 120. E aí nós vamos ter um perfil de trilho mais resistente para acomodar essa carga nova que vai chegar. A gente está falando de sair de uma capacidade de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas em 5 anos. Podendo chegar um pouquinho mais na frente... Falando dobro. É o dobro. Nós vamos dobrar a capacidade. E nós podemos chegar a 105, 110 milhões. Vai ser feito um grande investimento no Porto de Santos para acomodar a chegada dessas cargas, né, por via ferrovia. Serão lá 7 linhas dentro do porto, mais uma pera ferroviária. Vai acabar aquela fila. Vai acabar a fila, né? Nós vamos ter que particionar trem em menos espaço. Nós vamos poder trabalhar com composições de maior tamanho que vão operar e manobrar dentro do porto. Então, e essas coisas estão todas conectadas. Então, é um impulso em termos de capacidade bastante interessante. E, claro, quando a gente aumenta a capacidade ferroviária, o concessionário vai querer capturar, vai querer fazer dinheiro com essa capacidade extra que está sendo disponibilizada. Qual é a consequência? Redução de frete. Nós vamos ter uma redução importante de frete com esses investimentos que virão. Perfeito. Vou passar a bola de novo lá para o Zé Maria Trindade. Ele tem uma pergunta. Pois é, ministro, a gente vê aqui em Brasília que internamente, para o consumo daqui de Brasília, estou falando de deputados, senadores e até de governo, o nome do senhor é muito bem cotado. Talvez popularmente não seja do nível aí de outros ministros que estão sempre citados na mídia, ou negativamente ou positivamente. Mas para o consumo interno aqui, em termos de político, o nome do senhor é muito bem aceito, muito bem cotado. O ministério que o senhor dirige é um monstro, né? É muito grande. E mesmo assim, o senhor está atendendo ali as expectativas do mundo político. O senhor encontrou muita bandalheira porque, para esse ministério ser o fetiche dos partidos políticos, é porque, olha, ele rendia muito, né? Vou até acrescentar a pergunta. O senhor conseguiu desaparelhar especificamente as autarquias estaduais, por exemplo, os DENITs da vida que frequentavam as manchetes policiais há algum tempo? Olha, aí eu tenho que novamente render minha homenagem ao presidente Bolsonaro. Foi muito corajoso da parte dele fazer esse rompimento, né, e dotar o Ministério de Técnicos. Eu tenho hoje um craque em cada área e eu tive liberdade para montar equipes
nas autarquias, nas empresas vinculadas. Então foi assim na Valec. A Valec tem um executivo de mercado, um cara formado no IME, que trabalhou na Samsung, foi executivo da Samsung na Coreia, participou da reestruturação da Gafisa e hoje é o presidente da Valec. Nos portos a mesma coisa, no DENIT hoje eu tenho um general, na Infraero eu tenho um tenente brigadeiro. Montamos lá uma subsecretaria de governança e integridade. Nessa subsecretaria eu tenho 2 delegados de Polícia Federal que trabalham comigo na atividade de prevenção, combate à corrupção. Isso também dá uma confiança para os servidores, até para eventualmente denunciar maus feitos, né, práticas ruins. E a gente tem dado encaminhamento a essas denúncias à Polícia Federal, ao Ministério Público, e a gente tem conseguido então blindar. Tive a liberdade para nomear superintendente de DENIT nos estados. Observe que nós tivemos um sucesso no Pará, o 63 Pará rodou. Nós botamos lá como superintendente um coronel do Exército, um coronel que veio da engenharia do Exército, tinha inclusive comandado o batalhão de Santarém. Eu tenho um general na superintendência do DENIT no Rio Grande do Norte, né? Tinha um coronel no Amazonas que agora está indo para Paraíba. Então a gente teve uma coisa interessante, nós instituímos processo seletivo para os cargos de dirigente do Ministério. Então a gente quando está escolhendo um dirigente, a gente submete ele a um processo seletivo e o aprovado no processo seletivo é que é nomeado para a função de direção. Isso está gerando resultados. Vou citar um pouco o setor portuário. Nós recebemos 8 portos, todos dando prejuízo. Dos 8, um a gente liquidou, que foi aquela companhia Docks do Maranhão. Hoje é um contêiner de papel no Porto de Itaqui, aguardando só a aprovação de balanço na Assembleia para a gente liquidar definitivamente. Dos outros 7 que davam prejuízo, 6 já estão virando com resultado positivo. Citar o Porto de Santos, por exemplo, em 2018 fechou com um prejuízo de 450 milhões de reais, ano passado com um lucro de 150 milhões de reais. Nós diminuímos o prejuízo do setor em 17 vezes, né? Santos, a receita aumentou 14%, a despesa diminuiu 31%. E esse movimento aconteceu também lá na Bahia, aconteceu também no Ceará, aconteceu em outros portos importantes. Então, a profissionalização dos quadros, ela representa resultados imediatos e também uma melhor governança, né? E isso nos dá muita tranquilidade para trabalhar. Ministro, eu não estou falando como nostálgico das viagens de trem, não. Eu estou falando como quem, conhecendo a Índia, viu que os mesmos, às vezes empresas inglesas, os trens construídos pelas mesmas ferrovias, né? Pelas mesmas empresas inglesas que construíram ferrovias aqui, continuam transportando muitos passageiros. Eu acho uma aberração o Brasil depender tanto do transporte ferroviário, de pessoas, né? Eu não sei o que o senhor pensa. O senhor tem algum plano para que seja recuperada, ao menos parcialmente, a malha ferroviária para passageiros? Acho que só para... Quando você perguntou, você quis dizer depender tanto do transporte, não ferroviário, rodoviário. Isso, rodoviário. Só para esclarecer aqui a pergunta. Diga, ministro. Olha, bom, a gente tem muito pouco tempo, a gente tem que ser bastante objetivo, né, nas nossas ações. Obviamente, a gente está com um programa vigoroso de ferrovias e ele tem um foco hoje que é carga. E a gente tem que resolver o problema da carga, porque transportar mais carga de trem significa liberar mais espaço nas rodovias, ter um transporte mais eficiente do ponto de vista energético, substituir o frete de caminhão de longa distância pelo frete de curta distância. Isso é uma coisa que a gente tem procurado explicar muito para os caminhoneiros, né? Porque cada vez que a gente anuncia um novo investimento ferroviário, o caminhoneiro chega para a gente, olha, vocês vão acabar com o nosso trabalho. Não, na verdade, eu vou tornar esse trabalho mais racional. E o frete de curta é o frete que por quilômetro dá o melhor resultado para o caminhoneiro, é onde ele dorme em casa, se desgasta menos o equipamento. Então, as iniciativas ferroviárias nossas, elas estão focadas na carga. Agora, observe, foca na carga e às vezes a gente abre o espaço para o passageiro. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Nós vamos fazer um investimento importante na prorrogação da linha da MRS, que é a transposição da linha de carga, né? Hoje eu tenho uma linha compartilhada, carga e passageiros. Então a linha de carga compete com a linha da CPTM, né? A gente usa a mesma linha. E quando carga e passageiros coexistem na mesma linha, quem governa a operação é o passageiro. Então sobram poucos espaços para carga. Nós vamos segregar a linha, nós vamos ter uma linha exclusiva para carga na MRS e vamos aumentar
em várias vezes, né? A gente vai sair de uma capacidade de 1 milhão de toneladas ano para uma capacidade de 10 milhões de toneladas ano nessa nova linha. Isso vai ser muito importante para a logística, isso vai ajudar muito, por exemplo, o Porto de Sepetiba no Rio. Eu brinco, né, que o investimento mais importante do Rio de Janeiro está no estado de São Paulo. Né? E aí a gente percebe como é que a integração entre os modos de transporte acaba funcionando. Agora, a partir do momento que a gente faz essa transposição, a gente libera completamente a linha da CPTM, deixa de ter esse conflito e mais, a gente cria a condição para que haja a licitação do trem intercidades, que seria a primeira iniciativa de um transporte de passageiros de média velocidade, a gente está falando de 160 km por hora, de Campinas para São Paulo. Quando a gente faz a transposição e libera a linha de passageiro exclusiva para a CPTM, a gente diminui muito a necessidade de investimento do trem intercidades e começa a tornar o projeto viável. E aí a gente vai começar a ver também o trem de passageiros florescendo. Perfeito. Ministro, quem nos acompanha e está fazendo esse programa aqui conosco pelas redes sociais demonstra uma preocupação específica com os caminhoneiros. Vou aproveitar o gancho, porque o senhor acabou de falar deles. É uma preocupação recorrente e o noticiário também traz com alguma frequência a ameaça de greve de caminhoneiros do Brasil. Eu queria perguntar para o senhor, primeiro, como anda a interlocução do governo com os caminhoneiros? Até porque sempre que tem essas ameaças de greve, a gente nunca sabe direito quem é a liderança. Então começa para se negociar, né? E a segunda pergunta é se... As redes sociais também dizem que o ministro ia asfaltar aqui o estúdio. Exato, é verdade. As redes sociais dizem aqui que no intervalo corria o risco de o senhor asfaltar, pavimentar o estúdio dos Pingos nos Is. Mas vamos lá então, eu queria saber então essa relação com os caminhoneiros, a ameaça de greve, é um setor absolutamente imprescindível para o Brasil, mas por outro lado também, sempre que tem essa ameaça, o brasileiro treme, né, com medo de crise de abastecimento e por aí vai. Eu acho que a gente não tem que ter medo, porque a interlocução tem sido excelente. A gente tem tratado a categoria dos caminhoneiros com muito respeito, né, com muita conversa, muito diálogo. O senhor tem cuidado disso pessoalmente? Pessoalmente. A gente tem feito várias reuniões, né, nós temos lá os fóruns do transporte rodoviário de carga, né, a gente faz reuniões bimestrais, onde a gente constrói uma agenda de trabalho e a gente tenta enfrentar os problemas. Que problemas estão sendo enfrentados? Problema da saúde do caminhoneiro, então a gente está mobilizando SEST, Senat, criando cartão saúde, né, para fazer o atendimento de saúde em determinados pontos. A falta de estrutura para descanso, né? Então, se a gente observar as modelagens das concessões hoje, nós estamos incluindo como obrigação do concessionário a construção e operação de postos de parada e descanso, né, com uma estrutura de suporte de serviços, né, e de vida razoável. Criamos lá, junto com o Ministério de Minas e Energia, o cartão Petrobras, né, que é um cartão para redear combustível, ou seja, para o caminhoneiro não sofrer perda de renda quando dentro de uma viagem houver variação do preço do diesel, né? Então a gente consegue segurar o preço do diesel em função do cartão durante 30 dias. Estamos trabalhando aí o documento de transporte eletrônico, para mim uma das grandes revoluções do transporte, que é dotar o transporte de tecnologia de informação. Hoje é uma parte documental muito grande que escraviza o caminhoneiro, obriga ele a ter um atravessador, né, a ter um despachante para emitir o próprio documento. São horas parados em postos fiscais. Então o documento de transporte eletrônico simplifica isso tudo, vai fazer com que substitui 12, 13 documentos num único. Nós vamos ter a aquisição desses dados eletronicamente na via, a gente vai ter a informação tributária, a gente vai deixar de precisar lá do posto fiscal, a gente não vai mais ter que ter posto fiscal, a gente vai, o caminhão passando na via, a gente vai ver a placa, vai saber qual é a origem, qual é o destino, a situação tributária, para que porto ele vai fazer o agendamento portuário automático, a pesagem vai ser em movimento na via. Outra coisa que eles reclamam muito é pesagem, nós vamos fazer a mudança na estrutura de pesagem, provavelmente vamos começar agora a trabalhar só a questão do peso bruto total, que a gente está chegando à conclusão que acaba sendo, nós temos um problema operacional para fazer a pesagem por eixo, né, e o ganho em termos de política pública é mínimo.
E, obviamente, precisamos melhorar a qualidade de vida, estrutura nos portos para que eles possam ter o mínimo de assistência até para a família que às vezes os acompanha nas viagens. Então, a gente tem uma agenda de trabalho que está focada na qualidade de vida. A gente recebe demandas, eles são muito contributivos, eles têm participado, têm apresentado sugestões, a gente tem procurado operacionalizar essas sugestões. E eu diria que o clima hoje é de muito respeito, é muito ameno. Obviamente, uma liderança ou outra, com algum interesse ou outro, lá de vez em quando faz um barulho, mas observe, de todas as ameaças que nós tivemos ano passado, nós não tivemos nada. Foram pelo menos 6 oportunidades que se falou, vai ter greve. Não teve. Por quê? Porque eles estão acreditando no diálogo. E a porta nunca esteve tão aberta como está agora. Eu recebo constantemente no meu telefone pessoal, e eu só tenho pessoal, eu não tenho celular funcional, mensagens de caminhoneiros. Eu me comunico com vários em grupos de WhatsApp. Eles hoje me mandam a condição da rodovia, um problema de manutenção, eu já aciono o DENIT imediatamente. Então eu tenho fiscais da condição do pavimento na própria estrada. Eles próprios mandam. E quando a gente acerta também, quando a gente termina uma pavimentação... Ontem eu recebi um vídeo de um caminhoneiro mostrando um trecho duplicado da 381 Minas em pavimento rígido, dele comemorando e compartilhando conosco a alegria de ter visto aquele trecho duplicado. Ministro, o senhor tem, além da mão de obra do Exército, o senhor tem utilizado empreiteiras, tem feito contratos com empreiteiras? Sem sombra de dúvida. Eu acho que para dar conta de todas as demandas do Brasil, a gente tem que usar muitas construtoras. E o mercado de construção é importante, que é um mercado gerador de emprego. Tem crescido o emprego, esse tipo de emprego tem crescido? Tem crescido. O setor da construção civil vai ser um dos principais contribuintes com a recuperação do emprego. Eu acho que é um setor que tem condição de esse ano apresentar um crescimento já importante, um crescimento expressivo, e a recuperação do emprego, de certa forma, vai contar muito com o apoio e a contribuição do setor da construção civil. São 18 horas e 31 minutos, 6h31 agora. Em 1985, fomos pioneiros no conceito de pet shop no Brasil e inauguramos nossa primeira loja. Crescemos, inovamos e nos tornamos a maior rede de pet shops do país. E não sabíamos que chegaríamos até aqui e 100% brasileira. E hoje, somos mais de 100 lojas. Conheça a nossa loja número 100 no Shopping Eldorado. Cobasi, o shopping do seu animal. Seguimos aqui conversando, entrevistando o ministro Tarcísio Gomes de Freitas da Infraestrutura. Ministro, me corrija se estiver errado, no começo da nossa conversa o senhor citou 52 obras que seriam concluídas ainda neste ano. Queria perguntar para o senhor, evidentemente o senhor não vai conseguir citar as 52 aqui, se bobear até teria na cabeça, mas quais são as duas grandes obras nesse bolo das 52 que o senhor poderia citar? Eu poderia citar obras importantes, como a Ponte do Guaíba, no Rio Grande do Sul, que é bastante significativa, uma obra de grande porte. A Ponte do Abunã, entre Rondônia e Acre, né, na 364, uma demanda de anos, né, porque nós tínhamos lá esse transporte feito por balsa até hoje, e agora a gente está terminando, né, está concluindo uma ponte importante. Fizemos recentemente a inauguração de uma obra no aeroporto de Uberaba, inauguramos... O 63. O 63 nós entregamos, o aeroporto de Foz do Iguaçu, fizemos a alça de acesso da ponte Rio-Niterói com a linha vermelha, vamos construir a via expressa portuária ligando o Caju ao Porto do Rio, então a gente vai aliviar o centro do Rio de Janeiro do tráfego pesado, enfim... Realmente eu vou ter dificuldade de lembrar. Nós vamos entregar agora 140 quilômetros de adequação de capacidade na 135 Piauí, vários quilômetros de duplicação na 381 Minas, na 116 Rio Grande do Sul, né, a ponte de Santa Filomena, né, na ligação do Maranhão com Piauí na 235, enfim, a gente, apesar de ter acabado a 163 até Miritituba, a gente segue e temos tudo para acabar os 52 quilômetros que faltam para chegar até Santarém, então é um esforço aí que não para, nós vamos ter muita entrega esse ano também. Esses 140 quilômetros, a maioria deles estão em que região, ministro? Os 140 que a gente vai entregar agora, todo dentro do Piauí, na 135, é uma rodovia que atende o agronegócio. O agronegócio na região do Mato Piba vem crescendo muito, a taxas aí importantes, né, maiores que a do próprio Mato Grosso.
Foi feito lá uma grande intervenção de adequação de capacidade que já mostra também seus primeiros resultados. Houve uma diminuição de acidentes em 2/3 naquela via em função do serviço que foi feito. Muito bem. Aliás, essa, ministro, é uma preocupação também recorrente de quem está aqui nos acompanhando. Estou acompanhando tudo que vocês estão escrevendo pelo chat no Facebook, também pelo Twitter. E aí vou repassando aqui para o ministro algumas demandas. Algumas perguntas são específicas, né? Minha cidade no interior, tem perguntas também sobre alguns estados. Nós seguimos conversando com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura. Portanto, ministro, eu vou passar agora para o Augusto Nunes, que tem a próxima pergunta, e a gente segue aqui com a nossa entrevista nessa super sexta-feira. Isso, o leilão dos aeroportos foi o mais bem sucedido realizado até agora, né? Se não me engano. Estou certo? De lá para cá, o que é que aconteceu com os aeroportos? As obras estão andando? É atribuição do Ministério fazer alguma coisa ou só acompanha? Eu queria que o senhor explicasse. A partir do momento que a gente faz um leilão, a gente faz a transferência para a iniciativa privada, o acompanhamento passa a ser uma atribuição da agência reguladora, da ANAC. Então nós temos um contrato que tem que ser cumprido, existe uma fase de investimentos iniciais, onde, vamos dizer, que comporta ali o grosso do investimento, ampliação de terminal, adequação de capacidade, às vezes alguma coisa em termos de ampliação de pátio e pista, construção de ponte de embarque, e esses cronogramas eles vêm sendo cumpridos rigorosamente. Quando é feito um leilão, a gente assina um contrato, tem uma fase de transferência de operação, né, uma fase de transição da Infraero para o novo concessionário, e isso está em andamento, né? Para se ter uma ideia, agora no dia 3 de março, nós fizemos a transferência do último aeroporto da Infraero para a AENA, que ganhou o bloco do Nordeste. E nós, no ano passado, inauguramos 3 terminais, o terminal de Porto Alegre, o terminal de Florianópolis e o terminal de Salvador, né, que também fruto de concessão, com os cronogramas rigorosamente em dia, e nós vamos agora, no final de março, inaugurar o de Fortaleza. E está sendo assim, espetacular o retorno. Para quem conheceu Florianópolis, né, o que era o terminal de Florianópolis e agora o novo aeroporto, a diferença ela é muito grande. A gente até ficou meio preocupado, que diz o seguinte, olha, se não tiver muito bem comunicado e sinalizado a informação de voo, o usuário vai perder o voo, porque ele vai ficar contemplando o aeroporto e vai acabar se surpreendendo e vai perder o voo, né? Vai ficar lá na Starbucks, só de Starbucks são 3 no aeroporto, então tem que tomar esse cuidado agora, tão bom que ficou o equipamento. Perfeito. José Maria Trindade, sua próxima pergunta. Pois é, a Inframérica já entrou com pedido de devolução, né, do aeroporto de Natal, é uma novidade. Mas, ministro, o deputado José Silva, do Solidariedade, lançou um livro falando das obras inacabadas, que ele disse que atrapalham o desenvolvimento do país. São 14 mil obras inacabadas, ele considera ali a mais antiga a transposição do Rio São Francisco, que não se lembra, tem mais de 20 anos, né? Citou também as obras de Angra 3, onde o custo para a manutenção do reator é de 40 milhões de reais por ano, e por aí afora. E pelo livro ali eu pude ver que a culpa maior ali é de empresas que devolvem, como agora a Inframérica, né? Está tentando devolver o aeroporto de Natal, mas não só isso, mas empresas que não concluem e há erros na estrutura e em vários projetos. Eu citei aqui Angras e transposição do Rio São Francisco, que não são da sua área. Mas na infraestrutura existem muitas obras inacabadas. Como é que o senhor está lidando com essas obras? Bom, vamos lá. Pergunta interessante. Primeiro, vamos falar um pouco dessa devolução da Inframérica, né, lá em Natal. Observem que o aeroporto de Natal foi o primeiro aeroporto do Brasil a ser concedido. Então, obviamente, de lá para cá, a gente trilhou uma curva de aprendizado. O contrato tem uma série de deficiências que que fizeram com que o contrato se tornasse inviável. Hoje, o aeroporto de Natal é sustentado pelo de Brasília, que é o mesmo operador, né? Se criou esse instrumento na Lei 13448, né, se permitindo a devolução desses contratos, de maneira que a gente pudesse estruturar um novo contrato, transferir para outro operador sem ter solução de continuidade na prestação de serviço. É exatamente o que vai acontecer. A Inframérica vai seguir operando o aeroporto lá de São Gonçalo do Amarante, né, no Rio Grande do Norte,
vai fazer a operação, manutenção, vai ser obrigada a manter os requisitos de operação, os requisitos de qualidade. Observe que o problema lá é um problema financeiro, não é um problema operacional, não tem deficiência na operação. O plano de investimento foi integralmente cumprido, e o que faz com que esse aeroporto passe a ser atrativo desde que a gente faça uma nova modelagem corrigindo esses problemas do passado. Nós vamos fazer isso de imediato, e ano que vem nós devemos ter um novo leilão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. O usuário não vai nem perceber a transição, que nós vamos ter o concessionário, a Inframérica, operando até a gente fazer a nova licitação e estabelecer o novo contrato. O novo contratado assume, numa condição já melhor em termos de estruturação, em termos de modelagem financeira, e o usuário não vai ter prejuízo. Pelo contrário, porque a tendência é que o novo concessionário traga aí novas empresas, né, faça aí a venda do Brasil no exterior, traga novas operações, e essa é a tendência. As obras paradas, obviamente, preocupam, né? Nós pautamos a atuação do Ministério da Infraestrutura em 4 pilares. O primeiro, transferência de ativos para a iniciativa privada. O segundo, resolução dos problemas do passado. Terceiro, conclusão de obras inacabadas. E o quarto, o fortalecimento organizacional, né, o fortalecimento das instituições. No que diz respeito à conclusão de obras paradas, a gente está dirigindo o orçamento justamente para essas obras. Então é melhor concluir o que estava inacabado do que abrir uma frente nova. Então a gente, primeiro, o orçamento é destinado uma parte à manutenção dos ativos existentes, fazer manutenção de rodovias, por exemplo, e a segunda parte à conclusão dos empreendimentos que já estavam em andamento, porque obra parada não gera taxa interna de retorno, né? Não retorna nenhum valor para a sociedade. Ministro, só para um ponto aqui que me chamou a atenção, porque o senhor falou, a gente falava aqui sobre a questão de Natal. Isso de alguma forma acende um sinal amarelo, uma luz amarela para outros aeroportos? A gente tem, por exemplo, as Joias da Coroa, Congonhas, Santos Dumont, no Rio? Não, acho que não. Pelo contrário, a gente, ao longo do tempo, a gente foi corrigindo os vícios de modelagem, né? Então, por exemplo, a gente acabou com participação da Infraero em concessão, que é uma coisa danosa, cria um incentivo negativo, que é a entrada de empreiteira na operação. Porque aí se tem sempre aquela tendência a ganhar o dinheiro na obra, esquecer a operação, porque a Infraero também está pagando metade do valor. A Infraero tinha 49% de participação. Outra coisa que se criou, então isso não tem mais Infraero em concessão de aeroporto. Outra medida foram as outorgas pagas upfront. Porque quando a outorga é flat ao longo do tempo, a outorga constante, isso estimula um bid mais agressivo no momento do leilão. E às vezes esse bid agressivo acaba não se tornando viável ao longo do tempo. Então, quando a gente exige um aporte maior à frente, a gente acaba selecionando melhor o competidor. A gente tem competidores que vão ter um maior fôlego financeiro para fazer frente ao plano de investimentos e ao serviço da dívida. Um terceiro ponto muito importante é atrelar o investimento à demanda. Muitos investimentos hoje são disparados por gatilho. Então a demanda cresceu, dispara o gatilho, é feito investimento. O investimento desatrelado da demanda pressiona a tarifa e pressiona a FUND. E no final das contas gera insucesso. Então isso também foi acertado na modelagem. Então a gente trouxe uma série de lições aprendidas para essas modelagens. E hoje os ativos estão com, vamos dizer, eles têm modelos, a gente tem uma estruturação de contrato que é extremamente sofisticada. E isso está sendo reconhecido aí pelos investidores ao redor do mundo. Nós vamos fazer esse ano, por exemplo, leilão de 22 aeroportos, e a informação que nós temos, que a gente está sempre conversando com o mercado, no final do ano. A gente faz esse ano 22 aeroportos em 3 blocos, né? Um bloco norte, um bloco central e um bloco sul. E os primeiros feedbacks que nós temos tido do mercado é extremamente positivo. A gente deve ter lance em todos eles, provavelmente mais um leilão bem sucedido. O senhor tem algum projeto de transporte fluvial? Qual é a importância disso na Amazônia, né? É muito grande, porque, observe, o transporte fluvial é um transporte extremamente eficiente do ponto de vista energético, e o Brasil tem uma capacidade natural privilegiada. Qual é o desafio? Transformar rio em hidrovia. A gente não usa 1/3 da nossa capacidade hidroviária. E para usar... Por que não usa? Falta de investimento em dragagem, falta de investimento em balizamento, em sinalização, né, em derrocamento. Então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, nós fizemos estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de todas as hidrovias do Brasil. E agora nós estamos fazendo investimentos nas mais importantes.
Estamos fazendo um investimento de dragagem, sinalização, balizamento na hidrovia do Madeira. Vamos fazer investimentos na hidrovia do Tocantins e o principal deles é o derrocamento do Pedral do Lourenço. Isso vai tornar a hidrovia do Tocantins navegável o ano inteiro. Vamos fazer investimentos na hidrovia do Paraguai. Já começamos também a fazer dragagem, sinalização e balizamento e autorizar a construção de uma série de terminais hidroviários ao longo do Rio Paraguai, né, no lado brasileiro. Vamos fazer também investimentos na hidrovia do Tietê-Paraná. Então, um programa grande de investimento nas hidrovias do Rio Grande do Sul, só de recuperação de eclusa esse ano, nós vamos investir cerca de 40 milhões de reais. Então tem uma capacidade hidroviária lá também que nós vamos explorar no transporte de cargas em direção ao Porto de Rio Grande. Então esse aumento da participação do modo hidroviário na matriz também nos interessa, é um objetivo nosso. Como é que ela consegue dinheiro para isso? A verba é suficiente? É claro que a gente tem muito mais demanda, né? Há uma necessidade muito maior do que a disponibilidade financeira. Primeiro, a gente tem que ter um bom trabalho de hierarquização, de priorização. E segundo, um bom trabalho de convencimento do parlamento na hora de construir o Orçamento Geral da União. Porque é uma tendência, óbvio, do parlamentar tentar levar o braço do Estado, a política pública para a sua região, né, para a sua base. Só que às vezes a gente tenta convencer, olha, isso aqui para o Estado é mais importante, olha, isso aqui está inacabado, a gente precisa concluir antes de iniciar essa nova frente. E a gente tem percebido aí uma receptividade grande, um sinal de maturidade. Eu vou dar um exemplo. A gente conseguiu convencer bancadas a colocar recursos de emenda em manutenção rodoviária, a partir do momento que a gente mostra a necessidade de recuperar a malha dos seus estados e mostra também que o recurso é insuficiente. Ora, parlamentar alocar recurso em manutenção é um negócio digno de registro, porque quem é que percebe a manutenção? A gente sempre fala assim, né? Não dá para colocar faixa de inauguração depois, a manutenção não dá voto, em ano eleitoral. Mas a gente está vendo essa demonstração de maturidade. A gente está vendo várias bancadas que acudiram aos nossos apelos e colocaram lá recurso de bancada, recurso de emenda na manutenção. Isso é extremamente positivo. Então, essa educação orçamentária, essa construção orçamentária é importante. Agora, tem outra coisa importante, que é a aprovação de reformas, né? Num cenário onde a gente tem despesa obrigatória crescente e teto dos gastos fixado, e o teto é importante para dar a noção, né, a visão de solvência, isso é fundamental para a recuperação da confiança, para o alto nível de credibilidade, baixo nível de risco Brasil que a gente tem percebido. Se eu não posso furar o teto, eu tenho que arrebentar o piso. Arrebentar o piso significa o seguinte: aprovar reformas que vão desvincular receitas, que vão fazer a desvinculação do orçamento. Quando a gente desvincular o orçamento, a gente aumenta o espaço orçamentário, o espaço fiscal. E com o espaço fiscal maior, a gente consegue fazer mais investimento. Diga lá, José Maria Trindade, sua próxima pergunta. Pois é, olha, ministro, há muito eu sigo nesta trilha de acompanhar governos e ministros, né? E pude participar de várias coletivas, desde lá Eliseu Rezende, ministro dos Transportes. Esse foi um grande professor, enfim, né? Vários. Foi um grande ministro. E aprendi que foi. Enfim... E eu aprendi e vi as empresas brasileiras, as empreiteiras, como o top, né? Até criaram equipamentos e técnicas de perfuração de túnel, enfim, construção de grandes obras, como a Expressway no Iraque. E, recentemente, eu vi no Salão Verde, o senhor já foi frequentador do Salão Verde, já cruzei com o senhor lá, sabe que ali no Salão Verde todo mundo chora mágoa e tal. Os donos de empresas, os representantes de empresas de construção de grandes equipamentos, chorando pelos cantos, que não sabiam onde entregar, algumas quebraram e tal. Como é que está a situação das grandes empreiteiras, ministro, depois desta aventura de exportar corrupção em vez de exportar tecnologia e obras? Como é que elas estão e como é que o Brasil está nesse contexto de obra internacionalmente? Olha, eu acho que as grandes empreiteiras, no mínimo, estão passando aí por um momento de reflexão, né? Assim, olha, acabamos, como você bem falou, exportando corrupção. Isso foi muito negativo. Eu acho que elas estão aprendendo da pior forma possível a lição. E é uma pena, porque essas empresas têm know-how, têm tecnologia, elas fizeram engenharia, elas têm muita engenharia.
Durante muitos anos se fazia hidrelétrica nos Estados Unidos, e quem fazia hidrelétrica nos Estados Unidos era o Brasil. As hidrelétricas americanas eram made in Brasil. Fizemos obras no Oriente Médio, obras na África. Então nós temos know-how e grandes obras no Brasil, obras de grande envergadura. Então se criou acervo, competência técnica, e a gente não pode perder isso. É uma coisa importante para o Brasil contar com esse acervo, com essa competência técnica. Agora, a boa notícia é que o mercado se reinventa. Se uma grande desaparece, uma média vira grande, uma pequena vira média, uma empresa do exterior vem para o Brasil, há o compartilhamento de experiência, e a gente já está vendo esse movimento no mercado. Algumas empresas médias já se tornando grandes, começando a crescer, aproveitando essa oportunidade que foi deixada. A gente tem visto empresas estrangeiras se estabelecendo no Brasil. Eu poderia citar a SACIR da Espanha, que hoje está fazendo obra para a RUM, na Ferrovia Norte-Sul. Existe alguma restrição para que empresas estrangeiras trabalhem no Brasil, ministro? A gente está eliminando essas barreiras, né? Então, aquelas barreiras de demonstração de requisito de capacidade técnica, operacional, a gente está simplificando a vida dessas empresas para cá. E é importante que a gente tenha um ambiente de competição, de todo mundo possa competir, possa prestar o seu serviço. Eu posso citar, por exemplo, a Motengil, que veio para o Brasil e está fazendo grandes empreendimentos aqui, empresa de Portugal, que dá banho em termos de capacidade técnica, em termos de controle tecnológico. A SACIR da Espanha, que está fazendo lá Ferrovia Norte-Sul. Então a gente tem visto algumas construtoras de fora já se estabelecendo no mercado nacional. E obviamente o mercado tem espaço para todos, porque a nossa necessidade de infraestrutura é imensa. Olha, eu fico imaginando o que vai acontecer quando o marco do saneamento for aprovado agora no Senado. Nós vamos ter aí, a depender, né, do impulso que governos de estado e municípios derem aí com o novo marco aqui da segurança para concessões ou privatizações no setor de saneamento, obviamente tem um efeito de longo prazo interessante, que é despressionar o sistema de saúde, mas tem um efeito de curto, que é vamos dizer, a alavanca que isso vai representar para a construção civil. A gente às vezes conversa com determinados investidores lá fora que tem empresas que operam em todos os ramos da infraestrutura. Olha, tem aqui um projeto de rodovia para você ver, um projeto de ferrovia. Não quero saber nada disso, eu quero saber de água. Quero investir em saneamento. Então tem uma predisposição lá fora para investir no setor de saneamento aqui no Brasil muito grande. E isso vai ser fundamental para a gente começar a caminhar na direção da universalização do serviço de saneamento. Ministro, eu imagino que uma das dificuldades da sua pasta, que é uma pasta, como o Zé Maria disse, uma pasta robusta, uma pasta que abarca muitos setores, passamos por diversos aqui, seja a relação com ambientalistas. Porque sempre que a gente fala em abrir estradas, fala em hidrelétricas, em transposição, os embates são muito grandes. Eu queria saber como anda, a quantas anda a interlocução com ambientalistas em relação à pasta da infraestrutura. Porque para outros lados do governo, a gente sabe, a gente acompanhou recentemente alguns confrontos bastante tensos até. Eu acho que a gente está avançando bem. E avançar bem significa que eles estão fazendo um dever de casa e nós também. Acho que em algum momento eles estão fazendo a reflexão do que é mais razoável, né, de como construir um balanço ambiental positivo, de como ponderar melhor o primado do direito ao desenvolvimento e a preservação do meio ambiente, que são coisas conciliáveis. E da nossa parte também como é que a gente estrutura melhor os projetos do ponto de vista ambiental, como que a gente pode ser mais ativo, apresentar melhores projetos, ser mais protagonista, melhorar o diálogo. Então a gente também tem a nossa responsabilidade e temos que fazer o nosso dever de casa. Nós firmamos parcerias, por exemplo, no que diz respeito à estruturação dos projetos de concessão com entidades estrangeiras, né, de meio ambiente, com a agência da Alemanha, a GIS, que se preocupa com a repercussão dos efeitos de mudança climática, e a gente incorpora medidas de proteção nas nossas estruturações. Firmamos um acordo com o Climate Bond Initiative, que está olhando os nossos projetos e corrigindo determinados pontos de modelagem em relação ao meio ambiente, para que a gente possa ter projetos que nasçam com selo verde. E o nosso objetivo é acessar os mercados verdes do mundo, o mercado de green bonds, green loans, né? A gente sabe que no futuro os fluxos financeiros vão acabar
sendo pautados por padrões ambientais, isso é inescapável. Então, o que a gente tem que melhorar em termos de procedimento, de estruturação, também para responder a essas demandas, porque os investidores também estão muito preocupados com isso, e eles vão querer fazer investimentos em projetos que sejam sustentáveis. Então, cabe a nós dar o melhor em termos de estruturação, né, de projeto, tornar esses projetos cada vez mais sustentáveis. A gente tem um elenco de medidas conhecidas de compensação ou que vão, no final das contas, amortecer impactos negativos de empreendimento de infraestrutura. E é possível ter um empreendimento de infraestrutura que seja modelo, que seja sustentável, e a gente quer trazer essa excelência também para a parte ambiental. A gente quer ser excelente em tudo, e é assim que nós temos que ser. E isso, obviamente, vai ter uma repercussão na hora de obter uma licença ambiental. O esforço de obtenção da licença vai ser vai ser muito menor, né? O diálogo vai ser melhor, a gente vai ter projetos de muito mais qualidade, e a gente vai aprendendo em cada estruturação. Então, o diálogo também com as áreas de meio ambiente melhorou muito, e eu estou muito otimista com relação à interação hoje do Ministério da Infraestrutura com os diversos órgãos de meio ambiente. Perfeito. Zé Maria Trindade, você tem uma última pergunta para o ministro? Tem sim. Ministro, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação das agências reguladoras, que são realmente um fracasso em vários setores. O senhor tem aí, sob o seu controle, 3 agências que são independentes, mas acaba que fica no seu organograma, né? E também, ministro, sobre essa novidade aí no PIB, que foi um PIB menor, mas que trouxe uma avaliação nova de que o indutor da economia, o indutor do fortalecimento da economia está na iniciativa privada e não mais no governo. Isso é positivo? Na sua área também está assim? Vamos lá. Primeira questão, né? As agências são fundamentais para que a gente tenha aí as respostas que nós queremos em termos do projeto de investimentos. O nosso programa de investimento está muito baseado na iniciativa privada, em concessões para iniciativa privada nos diversos setores do transporte. E a partir do momento que eu começo a trabalhar muito com a iniciativa privada, eu tenho que ter uma regulação forte. E é fundamental fortalecer as agências. A lei das agências foi um avanço importante. Ela vem no sentido de dar mais autonomia, mais independência e fortalecer o corpo diretivo. E nós estamos também fazendo dever de casa, indicando para o Congresso bons dirigentes. Vou dar um exemplo. Nós indicamos ano passado um primeiro dirigente que foi para a NTT, que é um engenheiro graduado no ITA, mestre em economia pelo NB, que estudou no seu mestrado a parte de regulação de serviços públicos, 10 anos de experiência na Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura do TCU. Então, um perfil muito gabaritado, já reconhecido pelo mercado, então ele já ganhou empatia do mercado pelo trabalho que ele já vem desenvolvendo. E isso muda a relação com órgãos de controle, com o próprio mercado, que passa a ter mais confiança nesse corpo diretivo, e é nessa linha que nós vamos seguir, sempre tentando escolher perfis que sejam adequados às demandas, né, das agências, ou seja, que possam efetivamente exercer uma boa regulação, na medida do possível, né, tentando estabelecer a junção da competência do serviço público com o setor privado. Essa mescla na agência reguladora é muito importante, e é o que nós estamos perseguindo em termos de objetivo. Vocês podem esperar que nós vamos indicar excelentes quadros para as agências reguladoras, e não poderia ser diferente. Com relação a essa questão do PIB, né, a composição do PIB, observe, é fundamental compor o investimento público com o investimento privado. A gente tem isso muito claro. Houve no ano passado uma retração do investimento público, era uma retração necessária num ano de ajuste, né? Havia uma necessidade de fazer um ajuste fiscal importante, e isso tem uma repercussão. Melhorou a confiança do Brasil, nós temos o menor CDS da história, menor do que na época que nós tínhamos o Investment Grade. Isso, obviamente, traz mais atenção ou mais interesse do investidor estrangeiro, sobretudo para o país, e a gente tem tido um reflexo disso, um bom resultado, que é o interesse nos leilões. Os leilões todos deram certo e a gente está contratando investimento.
Agora, o investimento público também é muito importante. Então, é importante conjugar o investimento privado. Observe que no nosso programa de concessões, a gente está falando de contratar 250 bi de investimento. Mas isso não é suficiente. A nossa demanda de investimento é muito maior. E aí nós temos que também compor isso com o investimento público. Vai ser uma parcela importante na recuperação do PIB. E para que isso seja possível, a gente tem que criar o espaço fiscal. Então, o exercício tem que ser feito, o dever de casa tem que ser feito, aprovações de reformas importantes têm que acontecer, e elas vão acontecer, tenho certeza. Por exemplo, quando a gente fala em desvincular receitas, a gente está falando em abrir o espaço fiscal e ter mais fôlego para fazer investimento público, compondo o esforço que vai ser feito também pela iniciativa privada e estabelecendo aí as bases, então, para um crescimento mais vigoroso, que é o que todo mundo deseja. Muito bem, quero então agradecer mais uma vez a gentileza do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, que esteve aqui no estúdio da Jovem Pan, respondendo a todas as nossas questões, também as questões que foram enviadas pelas redes sociais. Eu fui tentando traduzi-las, ministro, à medida do possível. Então, muito obrigado, ministro. Como o Augusto disse, se o senhor ficar aqui mais alguns minutos, é capaz de pavimentar o estúdio, asfaltar o estúdio. Seja muito bem-vindo. Saber o que eu não garanto não, mas um tratamento superficial rola aí nesse tempo. Muito obrigado, ministro.